Agora, você que pensou que acabou, não, tem mais coisa aí pela frente. Já tem um cara que esperando a gente, já na ponta aqui pra entrar, que eu vou falar aqui, ó, antes de falar o nome dele. Com mais de 20 anos na publicidade ao lado de grandes marcas de vários setores, incluindo automóveis, mercado financeiro, tecnologia, turismo, varejo, enfim, o cara é uma fera. Passou por agências como Luduca, TBWA, Young Rubicon e FBIS. E agora ele assumiu como co-CEO da DPZIT, essa icônica agência que a gente admira, que a gente gosta de ver os trabalhos. Ele está aqui para contar um pouquinho dessa experiência e falar um pouquinho para a nossa galera como que é ser co-CEO da agência emblemática como a DPZIT. Siga aí, Fernando Diniz. Boa tarde, turma. Prazer estar aqui no Festap. Muito bacana o convite. Queria agradecer aí o Silvio Soledade, presidente da APP, pelo convite. Muito bacana mesmo. Eu sempre quis estar aqui no Festap. Demorou para me convidar, hein, Silvio? Olha lá, hein? Mas é um prazer. O tema hoje, nós vamos falar sobre tecnologia, né? Aliás, deixa eu me apresentar antes, né? Pô, eu sou o Fernando Diniz, eu sou o CEO aqui da DPZIT, né? A DPZIT é uma das agências mais icônicas da propaganda brasileira, né? Eu costumo dizer que a DPZIT é a grande escola da propaganda brasileira, porque daqui saíram grandes nomes, né? Além do D, do P, do Z, né? Do Alib, do Petit e do Zaragoza, saíram daqui nomes como o Washington Oliveto, Nizam Anais, né? E há 6 anos, mais ou menos, o grupo Publicis adquiriu a DPZ e a Taterca, né, e fundiu essas duas agências, tornando a DPZIT. Né? Então é uma agência muito querida no mercado e uma agência que se modernizou demais aí nos últimos anos. Né? Então, para mim, que era estudante, né, e olhava a DPZ aí de uma forma... Era um ícone, né? Sempre foi um ícone essa agência. Né? Eu tive contato com publicidade ainda no colégio, né? Quando meu primo trabalhava na área e me levava os anuários de propaganda. Então eu folhava aquilo, via, eu sempre gostei de desenhar, né? de pintar, e eu via aquilo e eu achava o máximo. Né? Então eu lembro das campanhas da DPZ desde que eu era aí adolescente. Antes de entrar na faculdade, eu nunca imaginei que eu fosse sentar aqui numa posição de CEO, que me deixa muito honrado, né, em poder estar aqui liderando essas 3 letrinhas, agora 4, né, com o T, maravilhosas aí da história da propaganda. Grande responsabilidade, mas um grande privilégio também. Vocês devem conhecer o nosso trabalho de muitas campanhas que nós fizemos e ganhamos aí prêmios no ano passado. Tem uma em especial que eu acho que vocês devem lembrar, que é Caverna do Dragão para a Renault, para um veículo chamado Kwid, né? Que era um desenho aí super badalado da década de 80. Quem gosta de cultura pop, apesar de não ter a minha idade, vai conhecer o que é o Caverna do Dragão, né? Então era um desenho super badalado, a gente transformou no último episódio, porque esse desenho ele nunca terminou. Né? Era o Dungeons and Dragons, para quem também é meio nerd que nem eu e já jogou Dungeons and Dragons, né? Conhece também o que é. Então eram aqueles jovens que foram para um universo paralelo, e aí um era um mágico, o outro era um arqueiro, enfim. E aí a gente fez o último episódio do desenho, né, dentro de uma campanha da Renault. Então esse é só um dos trabalhos que a gente fez, que vocês devem lembrar. Bom, mas hoje a gente está aqui para falar de tecnologia e comunicação, né? E acho que esse assunto é muito atual. Aliás, um tema acho que muito bem escolhido, né, para o Festap, porque isso tem revolucionado o nosso trabalho. Né? E não tem como a gente não pensar em tecnologia quando a gente pensa em comunicação, em negócio, em publicidade, em conteúdo. Né? A tecnologia ela permeia absolutamente tudo, né, hoje em dia, e cada vez mais. O primeiro contato que eu tive assim com
tecnologia que me chamou mais a atenção deve fazer mais ou menos uns 10 anos, quando eu fui para uma universidade na Califórnia chamada Singularity University. É uma universidade, tinha na época uma sede dentro da NASA, então era um barato, você entrava ali aquele negócio NASA, né, o resto de foguete. E lá a gente passou uma semana, né, um curso que eu fiz, nós passamos uma semana sentado vendo palestra e debatendo com cientistas do mundo inteiro sobre novas tecnologias. E ali eu vi coisas, turma, que eu não acreditava, assim, que eu não esperava, né? E aquilo então começou a me fazer pensar. Eu estava trabalhando numa agência digital na época, na FBIS, né? E eu comecei a pensar em tudo que a tecnologia poderia impactar o nosso negócio e as nossas vidas. Dali eu tirei uma conclusão muito simples, que existe um binômio aí para a gente olhar a tecnologia hoje, né? Que é o high-touch e o high-tech, né? Essas coisas estão se fundindo, né, na tecnologia e na forma como a gente interage com os eletrônicos, o mundo digital e hiperconectado. Cada vez mais a gente nos tornamos seres tecnológicos e cada vez mais a tecnologia se torna mais humana, né? Dentro da Singularity University, em especial, teve um debate muito interessante sobre inteligência artificial, onde tinha um dos maiores cientistas ali dessa área nos Estados Unidos, e ele estava explicando para a gente como é que a inteligência artificial estava evoluindo, né? Então, toda a inteligência artificial, eles estavam tentando sempre reproduzir a nossa inteligência, a forma como a gente pensa. Então ele falou assim, vamos fazer uma projeção eu não me lembro agora se era 30, 40 anos. O legal da Singularity é que tudo tinha projeção. Então eles começavam a falar da tecnologia e se achava que ia ser uma coisa meio Blade Runner, lá na frente, futurista, e de repente eles falavam, isso aqui vai estar pronto em 10 anos, isso aqui vai estar pronto em 30 anos. E você ficava assim, chapado como é que uma tecnologia daquela ia ter aquele grau de uso, né? Então, inteligência artificial talvez tenha sido uma das coisas que mais me interessou ali. Esse cientista contou para a gente o seguinte, que a previsão da inteligência artificial, né, foi uma pergunta que fizeram, onde pode chegar? Né? A inteligência artificial ela vai se tornar tão sofisticada com o tempo que ela vai emular sentimento, né? Tamanha complexidade que ela vai chegar, né? Então, olha que loucura. No futuro, teremos robôs e máquinas que vão conseguir, com muita rapidez, né, identificar as nossas feições e identificar os nossos sentimentos. E interagir conosco, como se fosse um amigo conversando normalmente e explorando o que está acontecendo na sua vida. Ou seja, não será difícil que uma máquina se apaixone por você. E talvez não será difícil que você se apaixone por uma máquina. Inclusive já tem filme aí falando disso, né? Então a tecnologia desse binômio high-touch e high-tech, eu acho que essa intersecção, para mim, é a parte mais interessante da tecnologia, né? E ela está nos negócios. Ela está nos negócios. Um outro exemplo do que aconteceu na Singularity University, eu estou trazendo aqui exemplos grandes de tecnologia, para depois a gente descer um pouco no nosso dia a dia, né, de comunicação, publicidade, conteúdo, entretenimento. Um outro exemplo muito interessante foi que nós montamos lá na Singularity como se fosse um tribunal. Um assumiu como juiz, o outro assumiu como promotor e o resto dos alunos eram o júri. E esse cientista trazia para a gente um cenário, né? O cenário que ele trouxe foi que uma empresa de robótica foi contratada por uma família, né? Contrataram um robô para tomar conta de um idoso, né? E esse idoso, em razão de medicações, ele não podia beber. Ele gostava de uma cana, né? E o que acontecia é que
Esse idoso bebia vodka. E o robô, ele não conseguia identificar o cheiro do álcool. E esse idoso veio a falecer em razão da reação do álcool com os medicamentos. E a família processou essa companhia de robótica, né, em razão disso. E a contra-argumentação da companhia de robótica é que o pacote, né, de olfato do robô não havia sido comprado. Essa tecnologia, quando compunha-se o robô, não tinha sido comprada, né? E, portanto, não tinha como identificar ali a bebida que o idoso tinha tomado. Bom, rolava o debate, né? Dessa forma. Rolava o debate livremente sobre se a empresa de tecnologia era culpada ou era inocente. Então esse é o tipo de coisa, né, que a Singularity trouxe para a gente, falando em termos de saúde, né, educação, uma série de aspectos, nanorobôs que vão ser inseridos na nossa corrente sanguínea para resolver problemas de saúde. Então coisas fantásticas, mas que tudo num prazo de até 50 anos. Né? Então super, super interessante. Deixa eu só abrir aqui e destravar meu computador aqui, turma, que eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui que eu quero trazer para vocês. Bom, visto isso, vocês vão pensar, pô, Diniz, você está falando de coisa super mega futurista, né? Mas não necessariamente. Né? Uma das coisas que o mercado tem olhado, por exemplo, são as tecnologias para intimidade. Né? O que são essas tecnologias para intimidade? É como é que a gente cria tecnologias que consigam interagir melhor e de uma forma mais humana com os nossos consumidores. Né? Então, por exemplo, existe uma coisa muito interessante que a BMW fez, né, que foi o desenvolvimento de uma inteligência artificial afetiva. Eles pegaram um cientista de cognição que trabalhava para o FBI e desenvolveram uma inteligência artificial para estar dentro de um dos modelos da BMW, acho que o BMW iX, que ela conseguiria interagir com você. Mas de uma forma muito, muito sensível, inclusive olhando os seus gestos, suas expressões, né, e identificando o teu humor. Isso traz para a gente um outro aspecto interessante que eu chamo de anarquia dos relacionamentos. Né? E eu acho que a pandemia, né, temos que trazer a pandemia sempre como um assunto, porque ela mudou muita coisa na nossa vida, também foi uma das responsáveis por esse aspecto. Né? Essa mistura que a gente teve entre trabalho, família, estudo, né, faculdade e lazer, tudo meio junto e misturado, trouxe para a gente um olhar diferente também dessas hierarquias de relacionamento. Né? Normalmente, numa hierarquia de relacionamento, você tem ali o seu marido, a sua esposa, né, o teu parceiro, né, a tua parceira no topo dessa hierarquia. Né? E com essa mistura toda, essa hierarquia se misturou e às vezes a gente está priorizando, né, o colega de trabalho ou uma reunião de trabalho ao invés das pessoas que estão ali no nosso entorno. Né? Então, a tecnologia traz uma série de novos comportamentos que acabam sendo super importantes para quem vai trabalhar com comunicação. Né? Bom, o que acontece hoje, então, com a tecnologia dentro da comunicação em si? Né? A gente não precisa chegar no nível da hiperinteligência artificial, né, da sofisticação tecnológica para trabalhar com isso em propaganda. Ela está presente hoje com o que a gente faz. Basta você olhar para ela como um meio, né, como um meio de executar uma ideia. A ideia ainda é rei. Né? Então, existem algumas ideias onde a tecnologia é o gatilho dessa ideia. Né? Ela acaba sendo esse gatilho que
gera interesse. Então eu quero mostrar para vocês aqui um case que a DPZIT fez com o McDonald's, muito simples, numa das tecnologias mais básicas do McDonald's, que é a bandeja, né? O papel que vem na bandeja do lanche. Né? A gente olhou para aquela bandeja e falou, pô, essa bandeja é uma tecnologia, o papel é uma tecnologia, ela só não é eletrônica, mas o papel é uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia. Como é que a gente faz essa interface de uma tecnologia não eletrônica para uma tecnologia eletrônica? Né? E a gente criou a Fries List, que era uma lista de músicas no Spotify que você conseguia desbloquear mordendo as batatinhas e colocando ali na mesma altura que o desenho das batatas na bandeja estavam. Vou mostrar para vocês aí o case agora, para vocês entenderem, olha que barato e que coisa simples de se fazer. Tecnologia e ideia, né? High touch e high tech juntos numa mesma ideia. Vamos lá ver? Bom, outra coisa que eu queria trazer hoje aqui para a nossa conversa, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, mas que é muito interessante, né, são os NFTs, né, os tokens não fungíveis. Né? Bom, essa tecnologia, né, ela traz uma série de ineditismos hoje no mercado. Né? O que são os NFTs? Eles são ativos digitais que carregam um traço único, ou seja, eles criam para qualquer, vamos dizer assim, ativo digital, uma identidade única, né? Como se fosse um selo, como se fosse um selo de autoria. Né? Os NFTs hoje, eles consistem uma verdadeira revolução na forma como a gente vai comercializar as coisas num futuro próximo. Não é de hoje que vocês têm visto aí obras de arte serem compradas, obras de arte virtual serem compradas, né, por fábulas de dinheiro. E hoje esse mercado de arte, né, virtual já movimenta 250 milhões de dólares, né, para vocês terem uma ideia de como o NFT pode vir a revolucionar a forma como a gente faz negócio e comunicação. Como é que uma marca, né, entra no universo NFT? Tá? Vou trazer dois exemplos aqui. Tá? Os NFTs muitas vezes são colecionáveis. Né? Esse é o barato, portanto, de você ou comprar uma obra de arte caríssima ou colecionar um simples NFT sobre algo que você gosta. Então, um NFT que eu acho muito divertido foi o que o Pac-Man fez no seu aniversário de
41 anos. Né? O Pac-Man, que é um jogo super antigo, né? Lançou uma série de assets digitais colecionáveis para comemorar o seu aniversário. Uma coisa muito interessante é uma plataforma da CNN que vende momentos que mudaram a sua vida, colecionáveis também. Então eles pegaram as notícias, né, mais icônicas que nós vimos no mundo acontecer e eles transformam em peças colecionáveis, todas com base na tecnologia NFT, né, neste selo, né, de exclusividade, nesse selo dessa certificação, vamos dizer assim. Né? Como as marcas podem começar a trabalhar com isso? Isso é tudo muito novo ainda. Né? É tudo muito experimental para as marcas. Né? Mas criar projetos com NFT pode ser um caminho bastante interessante para uma marca, ainda no nível experimental. Nós não estamos falando de gerar grandes volumes de venda, mas de criar assets de marca, imagem de marca. Né? Outra coisa muito bacana que a gente vê são os bitcoins, né, que vocês conhecem muito bem, que são as criptomoedas. Né? Olhando para os bitcoins, nós tivemos também uma ideia para a McDonald's muito simples, né, que a gente chama de Bytecoins. Né? O que era isso? A gente possibilitou que as pessoas comprassem o seu lanche com criptomoedas. Quero passar aqui para vocês o case para vocês darem uma olhada que legal que foi isso aí. Vamos lá ver? Bitcoin. 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 Criptomoedas. Vale a pena investir? Ou é uma bolha? Vai mudar a economia para sempre? Com tantas incertezas, e se houvesse uma criptomoeda que pudesse garantir que você vai sempre sair no lucro? McDonald's apresenta Bytecoins. Uma moeda virtual como as outras. Você minera, fica de olho no mercado e negocia. Só que nesse caso é por algo delicioso. Existem muitas formas de minerar Bytecoins. Fazendo download do Mac App, interagindo em nossas redes sociais e até pelo Waze, quando você passa pelos nossos mobiliários urbanos. Cada transação gera um código alfanumérico. Quando você acessa a nossa plataforma, o crédito vai para sua carteira. O valor dos Bytecoins varia de acordo com a hora, localização e necessidades de negócios. Por exemplo, para divulgar um novo lançamento ou aumentar o movimento em horários específicos, o valor dos Bytecoins aumenta. Para trocá-los, use seus créditos e gere um cupom. A quantidade de Bytecoins é limitada. Uma vez que todas são negociadas, uma nova série é lançada. Mais do que uma criptomoeda, é uma nova plataforma para engajar e recompensar nossos clientes. Bom, turma, seguinte, o mundo digital vai movimentar 400 bilhões de dólares até 2025. Então, olha o tamanho desse universo digital que a gente tem para explorar em criatividade, né, em marketing, em ideias. O futuro do comércio digital, ele é muito interessante também. Porque hoje, né, a gente vê começar a surgir um termo que ele ainda não está nem tão bem cunhado, nem tão bem definido, que são os metaversos, né? Que são os universos digitais, né? Que para alguns estudiosos é o futuro da mídia e do comércio digital. Né? O que é um metaverso? O metaverso ele é mais do que o universo dos games, tá? Ele é mais do que a realidade virtual. Ele é um sucessor da internet móvel. É por isso que a gente chama de mundo virtual. Ele ainda está em definição. Né? Então, por exemplo, tem algumas teorias que a gente não vai mais fazer transação em e-commerce como a gente faz hoje, entrando numa plataforma,
né, navegando, dando scroll. Nós vamos estar imerso num universo, né, de entretenimento e no meio dele a gente vai fazer as compras numa situação muito diferente da que a gente vive hoje, né? Bom, acho que tem 2 exemplos que eu queria trazer aqui do que não é exatamente o metaverso, mas é o começo do metaverso, que são os games Fortnite e o Roblox, né? São começos de metaverso, né? Onde a imersão e a experiência que você tem, ela é tão imersiva, essa é a ideia, que te leva para um universo paralelo àquele que você vive hoje, né? Uma mistura também, talvez, vou arriscar dizer aqui, não sou um tecnólogo, nem um especialista em tecnologia, estou trazendo aqui curiosidades, né? Curiosidades minhas com relação ao tema, de coisas que eu li, que eu olhei, né? Por exemplo, o antigo óculos do Google, que não pegou muito, mas olha que interessante, ele levava a gente para uma espécie de metaverso, onde você tinha a mistura do real e do virtual ao mesmo tempo, né? Uma tecnologia bem interessante que, sabe, arrisco dizer, será aprimorada em algum momento por alguma companhia, porque para quem experimentou, eu experimentei, né? Ainda era o experimental o que eu usei, mas era muito interessante, né? Você via tudo aqui na tua frente, os dados, e aí você fazia a mistura do real com o virtual, né? Então, uma espécie de como será esse metaverso no futuro? Como vai ser uma campanha dentro de um metaverso? As marcas, elas ainda estão aprendendo a explorar o que é esse começo da definição de metaverso, que são alguns dos games de hiperimersão que a gente tem, né? Que também é muito novo e muito interessante da gente explorar o real e o virtual. A gente tem eu queria trazer um outro exemplo aqui para vocês de uma coisa que a gente fez que é super, super simples, mas que é muito divertido, que não é um test drive, é um taste drive. O que a gente fez? Nós pegamos 2 clientes nossos e cruzamos eles numa ideia que usa a tecnologia como trigger, como gatilho. Ou seja, você vai normalmente fazer um test drive de um carro, né, da Renault, que é o nosso cliente, mas dentro desse carro havia uma tecnologia ali no painel que você podia fazer automaticamente o seu pedido no McDonald's e passar no drive do Mac, né, para pegar o seu pedido. Por isso a brincadeira com Taste Drive. Para vocês entenderem melhor, eu vou passar o case agora para vocês verem. Vamos lá? O que as pessoas procuram durante um test drive? Tecnologia? Potência? Design? E que tal conveniência? Renault e McDonald's apresentam Taste Drive. Renault e McDonald's se uniram para criar uma experiência inesquecível. Adicionamos ao Media Nav, o computador de bordo da Renault, um menu completo do McDonald's. E levamos alguns clientes para um test drive na hora do almoço. Tem um cardápio aqui? Ah, não acredito. Nossa, eu tô chocada. McDonald's? Você tá vendo um meme do McDonald's. Dá pra pedir batatinha? Os motoristas podiam pedir uma refeição completa direto do navegador. Sanduíches, bebidas, batatas e sobremesas. Os pedidos eram enviados ao drive-thru do McDonald's mais próximo. Por geolocalização, o sistema calculava o tempo restante até a chegada dos clientes. Depois disso, o GPS do MediaNav traçava a rota até o restaurante, com os pedidos prontos no tempo certo. O combo perfeito entre a tecnologia da Renault e a conveniência em cada esquina do McDonald's. Taste Drive. Dirigir nunca foi tão delicioso. Curtiram? Seguinte. A última coisa que eu queria falar sobre a tecnologia é sobre dados, né? Como os dados têm influenciado, né, o nosso trabalho. E
Isso é interessante também porque os dados podem servir de fonte criativa, principalmente se eles não forem dados reativos, né? Forem dados ativos, em que você está usando os dados não para olhar o resultado pura e simplesmente, mas para entender comportamentos. Hoje, né, se a gente olhar, as redes sociais são grandes salas de pesquisa, que a gente consegue entender e achar, por exemplo, dentro de redes sociais, através de ferramentas digitais de escaneamento de conversas, temas onde as marcas podem se inserir, desde que tenham propriedade, claro. Não vou me meter a falar de um tema que eu não tenho nenhuma propriedade, isso é muito importante, né? Outra coisa muito interessante do nosso dia a dia, por exemplo, é tudo que tem a ver com mobile, tudo que tem a ver com celular, né? E geolocalização. Então você conseguir ativar comunicações baseado na geolocalização ou no trajeto das pessoas é uma coisa também relativamente simples, mas muito, muito, muito poderosa hoje em dia, né? E dá para você fazer estratégias interessantíssimas, divertidíssimas, né, de mídia. Por último, o que eu quero colocar ainda de tecnologia é que, para mim, pessoalmente, nenhuma tecnologia será maior do que uma ideia. Mas a tecnologia, ela pode estar perfeitamente a serviço da ideia e ela ser o começo da história a ser contada, né, por essa ideia. Então a forma da gente ver tecnologia, eu acredito aqui com comunicação, não é pensar na tecnologia em si, mas é uma mudança de pensamento onde você conhece a tecnologia e as possibilidades de tecnologia e tem a ideia ao mesmo tempo. Aqui também, para mim, tem uma mistura de como pensar hoje comunicação, publicidade, né? Porque se você só tem a ideia e depois tenta aplicar a tecnologia, fica mais difícil. Pode funcionar. Mas se você se você pensa só na tecnologia, você não tem ideia. Você vai querer usar a tecnologia sem muito sentido. Se você junta as duas coisas, na tua cabeça, na forma de pensar, no conhecimento da tecnologia e de como conceber uma boa ideia, e essas coisas acontecem junto, é aí aonde as boas ideias com tecnologia acontecem, tá? Então, acho que para resumir aqui o que eu queria trazer hoje, é que essa intersecção entre high-touch e high-tech, seja na experiência humana e a interação tecnológica, seja na ideia e na junção dessa ideia, né, com a tecnologia, é algo bastante interessante e muito importante na forma de trabalhar, né? Não existe hoje comunicação, nenhuma agência de publicidade ou de entretenimento que não tenha tecnologia, né, na veia dentro do seu trabalho. E a gente podia ficar aqui falando horas de uma série de cases ligados à tecnologia que a gente tem por aí. Aliás, por falar em case, eu falei lá no começo de Caverna do Dragão, né, para vocês. E eu queria, então, trazer aqui para vocês o case de Caverna do Dragão. E depois a gente pode bater um papo aqui no chat, para quem tiver algumas dúvidas, mandarem aí para a gente conversar, tá ok? Então vou passar para vocês Caverna do Dragão. Falou, turma? Obrigado, hein, pelo convite mais uma vez. Foi bom estar aqui. Vamos lá. Hora de voltar para casa, crianças. Tolos nunca escaparão. Faz alguma coisa!
deixe o impossível para trás. Peraí, cadê o Uni? Novo Renault Kwid Outsider, o SUV dos compactos.